Amigos queridos, convidamos a todos a nos reunirmos em nome de Jesus, em torno do seu Evangelho, das páginas vivas do seu amor na terra, para entrarmos na sintonia dos Espíritos felizes, para sentirmos em nós as vibrações suaves do amor que nos acalenta. E neste influxo divino, Senhor, nos curvarmos diante da grandeza do seu amor, na súplica diária, para que nos ampare e nos proteja, e que nos envolva em vibrações que estimulem em nós as potencialidades divinas, que os milênios esculpiram em nossos corações, e que é chegada a hora, Senhor, da multiplicação dos sentimentos. Qual multiplicasses pães, queremos nesta hora, Senhor, multiplicar os nossos sentimentos, para que possam se espargir e envolver aqueles a nós confiados, pelos laços sagrados da família, do companheirismo entre irmãos que ombreiam conosco a existência na terra, e dos seus tarefeiros, Senhor, que nos aproximam, que se aproximam de nós, para guiar os nossos passos incertos e vacilantes. Estamos a postos, Senhor, eis-nos aqui, Mestre. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, para que a cada instante da nossa vida possamos estar disponíveis para o próximo, ofertando as nossas singelas vibrações de amor, respeito e amizade a todos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Para os nossos relacionamentos familiares e, mormente, os relacionamentos conjugais, para os quais nos dirigimos, também passam por esses mesmos processos. Então, aquilo que acontece na individualidade do espírito, no seu íntimo, acontece nos relacionamentos. Então, muitas vezes, o nosso estado consciencial ainda é mais primitivo e o império das sensações predominam sobre as nossas emoções felizes e sobre os sentimentos ainda mal construídos. E é com esta forma de ser, com esse estado evolutivo, que é um estado consciencial, que nós nos relacionamos uns com os outros. Então, muitas vezes, nós estamos com relacionamentos conjugais, onde os instintos, ou seja, a ausência da lucidez, prevalece. Onde somos espíritos ainda reativos, porque esses instintos geraram sensações que nos viciaram em prazeres mórbidos e nos escravizaram.
e pensamos que muitas vezes essas sensações sejam a expressão máxima do nosso sentimento. E por certo, para aquele espírito ainda é assim. Mas passadas fieiras reencarnatórias, à medida em que o espírito adquire uma lucidez do conhecimento da verdade, ele vai desenvolvendo algumas emoções mais suaves, algumas emoções felizes, algumas emoções sublimes, que ainda não se estabeleceram em definitivo na sua identidade, mas que está a caminho. E é com este grau de emoções, que ainda desestabilizam muito o ser humano, que ele se relaciona na sua vida íntima, na sua vida conjugal. Então, para avançar em direção ao objetivo é vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Ou seja, aperfeiçoar as aquisições nobres, que nós estamos todos os dias falando a palavra valores, que nada mais são do que um feixe de sentimentos nobres, e é com esta vibração das construções dos sentimentos que o espírito se relaciona um com o outro. É o que eu trouxe, é o que eu tenho para dar, é com isso que eu troco com você, e é assim que se estabelece os nossos relacionamentos. Como nós somos espíritos gregários por natureza, porque a nossa vida em sociedade é o imperativo da lei de Deus, e precisamos nos relacionar, ao longo da história da humanidade, estes relacionamentos conjugais eram efêmeros, porque o império das sensações, o impositivo das más paixões nos dominaram. E com isso nós fomos alvo e também fomos algozes de muito sofrimento no coração alheio. Porque as paixões nos arrastaram. A possessividade, os grandes crimes passionais da humanidade, as grandes guerras já puderam ser movimentadas por tramas passionais, ainda sob o império das sensações e das emoções corrompidas. Então, esses relacionamentos não se estabeleceram em nós uma construção. E o espírito foi atravessando séculos, 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 buscando alguém, encontrando esse alguém, mas não identificando que este poderia ser o espírito com o qual ele faria um caminho juntos. Caminharia muito mais do que 1000 passos. Talvez caminhasse para a eternidade com aquele espírito. Então, para que nós pudéssemos atingir o patamar do sentimento nos relacionamentos conjugais, é preciso que nós tenhamos como objetivo a monogamia. Mas a humanidade, enquanto história da humanidade, atravessou milênios na poligamia validada socialmente. Eram os costumes da época. Né? Então, sociedades onde você poderia ter várias pessoas, né, na sua instituição de clã, com quem tivesse muitos filhos, né? Mesmo que fosse uma sociedade mais patriarcal, ou depois veio uma sociedade mais matriarcal, não importa o domínio de quem, importa que isso foi fomentado e incentivado, porque o nosso estado consciencial era mais primitivo. Para nós chegarmos à monogamia, então estamos vindo da poligamia para a monogamia, existe um estágio intermediário entre a poligamia e a monogamia, que é a fidelidade. Mas a fidelidade não é a alguém necessariamente. Eu preciso ser fiel a princípios, fiel a valores morais, não é a alguém. O espírito, quando ele é fiel àquilo que ele realmente acredita, aquilo que o compõe, aquilo que o expressa verdadeiramente, aqueles valores que já estão na sua consciência. E não os valores que estão no livro, mas eu ainda não absorvi, não é meu. Estão no livro, está no Evangelho, mas não está em mim.
Então, a fidelidade é um princípio de valores que eu já trago comigo. E um dos valores que trazemos comigo é não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos nos fizessem. Amar como temos sido amados. Esse valor é que dá um norte do princípio da fidelidade. Porque, vamos ver aqui o que Emmanuel fala. Através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizado. Lei de causa e efeito. Quantos corações lesamos? Quantas famílias comprometemos com a nossa irresponsabilidade? Então, para que essa sucessão de reencarnações gere uma necessária disciplina das emoções, essa emoção corrompida pelos instintos ou corrompida pelas próprias emanações arrastadoras, que a gente vai chamar de más paixões, prevaleceu. Para isto, para transitar da poligamia para a monogamia, foi necessário reencarnações de corrigendas sofridas, de expiações acerbas. Foram necessárias e serão para aqueles de nós que estamos nesse trânsito ainda. Porque chega um momento que o espírito cansa de sofrer, cansa dos vícios. Por quê? Como é que esse cansaço chega? Essa exaustão das forças acontece porque ele já começou a ter aquisições de valores, de razão, de conhecimento. Ele já é um homem mais lúcido. E essa aquisição da racionalidade, de outros objetivos na vida, começam a ser mais fortes do que esse arrastamento. Fatigado de experiências dolorosas, nas quais recolhe o fruto amargo da delinquência e do desespero. Olha só, o espírito fica desesperado, a consciência grita pelas dores que ele causou em corações que lhe eram afinizados. Fatigado de experiências dolorosas, nas quais recolhe o fruto amargo da delinquência, porque o delinquente é o infrator, né, das leis divinas, ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Aquele companheiro ou aquela companheira que nos chegou tendo como objetivo a experiência do amor. E enquanto isso não se fizer, estaremos juntos. Atento a isso, identifica na criatura que se lhe afina com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira ideais para a comunhão conjugal, comunhão sexual, suscetível de lhe granjear o precioso equilíbrio capaz de revitalizar as forças que se põem no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. Então, Emmanuel está enfatizando para nós que a humanidade está sendo convidada à monogamia, mas não haverá essa possibilidade sem a fidelidade por algumas encarnações. Porque nós estamos falando dos desajustes nos relacionamentos e quando esses desajustes acontecem, o grande peso disso é a nossa própria personalidade doentia, que nós viemos para burilar através desses relacionamentos, né? Aquietar os nossos impulsos, ceder, compreender, amparar, socorrer, enfim, ombrear um ao outro naquela jornada. Então, para isso, nós precisamos ter uma fidelidade ampla com tudo, não é com alguém, né? E isso que vai dando a estabilidade espiritual e emocional ao espírito. O espírito que tem muitas oscilações de humor, muita intempestividade, muito medo, muita culpa, todas as vulnerabilidades humanas, significa
que ele não estabeleceu sentimentos bem estruturados. Tem emoções ótimas, mas o sentimento que respalda o equilíbrio do espírito, os vários sentimentos, ainda não tem a solidez necessária. No momento que nós estamos vivendo no planeta Terra, em que o joio vai se separando do trigo e que nós estamos sendo convidados realmente a aprender a viver de acordo com a nossa consciência, porque o planeta está entrando justamente nesse momento em que as pressões exteriores vão diminuindo. Cada vez mais a sociedade que nós estamos inseridos, ela cerceia cada vez menos as dificuldades que nós trazemos nos vários campos do espírito. Então, nós estamos vendo que esse movimento é um movimento próprio de um planeta que está mudando de fase, que nós estamos sendo convidados a reger a nossa vida com os valores que temos e com o nível consciencial que já desenvolvemos. Então, hoje, se alguém ouve falar, olha, tal pessoa saiu de casa porque se envolveu com outra pessoa, como é que a sociedade vê? Normal. Não é verdade? A sociedade olha isso e às vezes até aplaude, até dá razão. Porque hoje os freios começam a deixar de ser externos, para que nós possamos realmente construir valores de vida eterna que realmente possam trazer para nós um novo modo de viver. Isso é tão importante de nós compreendermos, porque cada vez mais, se o espírito não receber isso no lar, na sociedade que não será. Porque a sociedade atual e doravante, em função dessa mudança de padrão evolutivo que a Terra está sendo convidada a estruturar, todas as más tendências do espírito estão sendo expostas livremente e aos seguidores para aquelas más tendências. Um se manifesta na sua má tendência, dali a pouco tem um monte de gente seguindo publicamente aquela loucura. O espírito não faz nenhuma questão de deixar absolutamente claro as suas más tendências. Então, num momento de transição como esse, a única chance que nós temos, que os filhos têm, que o casal tem, é o lar. Porque ninguém mais se assusta com nada. Ao contrário. Nós estamos vivendo uma realidade muito complicada, onde o sofisma do orgulho e do egoísmo é propagado de uma tal maneira que nós falamos assim: eu vou viver do jeito que eu quiser. E ninguém tem nada com isso.
Então, pensar desta forma e agir desta maneira é navegar em águas sempre tormentosas e distantes do bem, da verdade, de Jesus, de Deus, de tudo que pode nos acrescentar. Então, quando o Espírito diz para ele mesmo: a minha vida eu vou viver do jeito que eu quiser, não me importando que aquilo que eu estou vivendo arrasta multidões para as dificuldades que eu trago. Porque quando a gente diz assim, eu vou viver do jeito que eu quero, parece que a minha existência interfere apenas em mim, tão somente. Mas só que não. A forma como eu vou eleger viver, necessariamente vai arrastar multidões. Porque nunca nós vivemos só para nós. Então, entender isso é algo muito importante. E nós estamos adentrando num tema muito complexo, que é a poligamia e a monogamia. Porque essa estruturação moral, ela só vai fazer no lar. Só uma chance do espírito se tornar monogâmico, se ele permanecer no lar. Só essa chance. Então, o lar representa para a humanidade um processo de cura, de educação. Porque quando o espírito não respeita os seus compromissos, porque nós temos que compreender assim, quando o espírito não respeita os seus compromissos e se entrega às aventuras, porque tudo isso são aventuras, aventuras que geram emoções, na verdade ele está reforçando conteúdos que ele trouxe, que vieram ser educados quando se constitui um lar. Esse processo, esse entendimento, ele é muito profundo. Porque muitas vezes o espírito, ele vai ser convidado a uma dieta de emoções. Emmanuel diz essa frase: a grande maioria de nós que trazemos esse desequilíbrio das forças genésicas precisa de um lar que ofereça dieta das emoções. Nós não estamos dizendo com isso, de maneira nenhuma, que não se deve buscar um contentamento e uma prática sexual adequada ao casal. Nós não estamos dizendo com isso que um homem que traz essa característica deva
estar num lar em que a esposa não tenha interesse do ponto de vista sexual. Nós não estamos dizendo isso, e vice-versa. O que nós estamos dizendo é que o lar em si, em função do que nós vivemos dentro do lar, das dificuldades, dos embates nos relacionamentos, das personalidades, da conquista de valores, muitas vezes faz com que a prática sexual fique não a contento, mas isso precisa também ser momentâneo. O que nós estamos dizendo é que o espírito, ele precisa de estímulos, ele precisa desse envolvimento, dessas trocas de emoções no lar. Mas que para um espírito poligâmico, por mais que lhe seja oferecido ali naquele ambiente, como ele tem vícios mentais, raramente ele se satisfaz. Raramente. Então, o espírito sai à cata de emoções contrárias às suas reais necessidades espirituais. É evidente que os casais precisam, sem nenhuma sombra de dúvida, ter uma vida sexual ativa e que possam realmente se abastecer. Mas nunca o lar será o ambiente de loucuras, porque o lar é um ambiente de educação. O lar é um ambiente onde nós vamos desenvolver hábitos espirituais, conter as nossas energias destrambelhadas, aprender a ter trocas afetivas e psíquicas, na hora do relacionamento sexual, para que aquele movimento realmente nos abasteça e nós possamos ir saindo daqueles quadros que todos nós trazemos na nossa intimidade de perversões sexuais. Então, esse ambiente do lar, esse ambiente em que nós vamos encontrar com espíritos que ajustamos no mundo espiritual ainda, esse ajuste no lar, é muito difícil que isso aconteça se nós não tivermos uma religião. É quase impossível. Os lares que sobrevivem longe, entre aspas, de processo da religião, é porque ali tem alguém que trouxe não a religião externa, mas a interna, que sustenta. Porque todos os outros são combalidos a fracassos de várias naturezas. Então, quando nós abrimos essa temática do Evangelho no lar, é para que realmente nós fiquemos mais seguros no sentido de trazer Jesus para dentro da nossa casa, para os diálogos fraternos, para que realmente nós possamos identificar as dificuldades e combatê-las. Esse movimento de fazer o culto,
vai realmente estruturando no campo mental do espírito uma ligação com aqueles espíritos que nos auxiliaram a reencarnar. E conforme a gente vai entrando em contato com esses espíritos, nós vamos ficando com muito mais dificuldade de expressar as nossas más tendências, porque a presença dele nos constrange. Auxilia no processo educativo. Porque é muito difícil para qualquer um de nós que estamos com pensamentos equivocados em relação à sexualidade, nos sentarmos numa mesa para orar com a família. Evidentemente o espírito não quer, fica incomodado. Aquele ambiente saturado de vibrações felizes incomoda, porque naquele ambiente é difícil manter aquele pensamento desequilibrado, que muitas vezes o espírito insiste em ter. Então esse movimento que nós precisamos fazer na nossa casa, de estruturar o evangelho, de falar das questões mais profundas do relacionamento, sem nenhuma sombra de dúvida, pode salvar centenas e milhares de casamentos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio, que aonde quer que estejamos, possamos nos conscientizar, Senhor, da importância que o nosso lar tem para nós, para nos corrigir, para que possamos ser espíritos honrados no ambiente em que o Senhor nos convidou a estar. Que nesse momento, Senhor, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo para nos mantermos em nossos lares, fiéis aos compromissos que assumimos, confiantes na bondade de Deus para conosco, para que possamos ainda nesta existência, Senhor, estruturar o que ainda não possuímos. Que possamos ser aqueles espíritos fiéis aos compromissos abraçados. Se alguém partiu, pensemos que esta partida é breve. Que em algum lugar, em algum tempo, estaremos reunidos outra vez, com novas possibilidades de progresso. Que nesta hora abençoada, Senhor, de prece, nós rogamos por todos os lares na terra, por todas as famílias, para que os espíritos superiores possam sustentar na dificuldade aqueles que passam momentos difíceis, infundindo em seus corações esperança em dias sempre melhores, e que após a tempestade
o dia volta a ser claro, luminoso, limpo das atmosferas mais densas. Rogamos nesta hora, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo, que possam receber do seu coração vibrações amorosas de saúde e paz. E nós outros, Senhor, que estamos na terra do Cruzeiro, queremos te agradecer e orar pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos governantes, para todos aqueles que necessitam de luz, que igualmente possam ser visitados por estas equipes socorristas, que seus pensamentos possam ser acolhidos e suas vibrações modificadas, para que cumpram com o dever que assumiram com Jesus. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.